Não Eu sei acho se é que... você que tá. Não, Eu você tô. pode fazer a sala aí. Não, não, na verdade o espaço é todo de vocês, assim, aproveitem bastante. Eu só não sei se é o seu microfone, se está na UTI, alguma coisa, ou se tem alguém na UTI com o microfone aberto, porque houve um barulho de alarme. Não, meu não, eu estou em casa. Eu ainda não É, estou sob aparelhos em casa, não. que sorte a nossa. Exato. Boa aula para vocês, então, aproveitem. Obrigado, Vivi. Pessoal, acho que já tem bastante gente aí e a aula acho que ficou um pouco longa. Então, vamos começar. Tá todo mundo me ouvindo? Todo mundo vendo minha tela? Tá tudo certo? É isso mesmo? Eu fiz alguma coisa que não era para fazer aqui. Tudo certo. Vocês estão conseguindo ver minha apresentação? Não, agora não. Você Agora tirou. você tirou, é. Você entrou no modo de compartilhar a tela, em vez de compartilhar a janela, entendeu? Aí ficou espelhando sua tela toda aí. Cuidado. O ideal é você compartilhar. Mas o ideal, o ideal é você compartilhar até a área de trabalho, porque às vezes. Agora foi. Agora tá só slide. Agora tá só slide, tá perfeito. Ótimo. Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar de um tema, para mim, super importante, porque, na verdade, nesses últimos anos tem me inquietado, que é o modo como a gente faz o controle de glicemia hospitalar, tanto com insulina subcutânea quanto com insulina venosa, né? A gente sabe, muitos sabem da recomendação de utilização de insulina venosa em paciente crítico, mas a gente tem falhado muito nesse controle glicêmico. E um outro dado é que nem todo paciente que está dentro da UTI está numa condição crítica. E a gente não precisa só saber as indicações e como utilizar a insulina venosa nesses pacientes, mas também saber adequadamente fazer o controle glicêmico com insulina subcutânea, tá? Então, isso foi que motivou eu dar uma aprofundada nos estudos. E isso aqui é mais ou menos um resumo do que eu consegui adquirir nessas últimas semanas, até para que a gente consiga reformular o nosso protocolo e que a gente consiga, pelo menos, tentar se adequar melhor ao controle glicêmico dos pacientes internados, tá? Então, o nosso objetivo inicial e que vai ser, na verdade, o objetivo do nosso protocolo, quando ele estiver finalizado, é justamente identificar pacientes com hiperglicemia hospitalar, independente do diagnóstico prévio de diabetes mellitus. A gente vai ver que a gente tem alguns subgrupos de pacientes já com diagnóstico, pacientes sem diagnóstico, paciente com hiperglicemia de estresse. Padronizar a rotina para o diagnóstico de hiperglicemia hospitalar e o seu devido tratamento, né? Padronizar condutas para identificação de necessidade de insulinoterapia venosa e seu manejo, que, ao meu ver, é o nosso grande calcanhar de Aquiles. A gente tem uma extrema dificuldade em conseguir fazer esse manejo. E padronizar condutas para prevenção e tratamento de hipoglicemias durante a hospitalização. Então, nesses próximos slides, os primeiros slides, a gente vai tentar contextualizar a importância da hiperglicemia hospitalar, as suas consequências, né? O manejo adequado e o que a gente pode conseguir melhorar a comorbidade, a morbidade e a mortalidade desses pacientes. O que a gente tem de dados mais atuais é que a hiperglicemia hospitalar ela acontece em 30% dos pacientes internados, tá? Isso gera, através de diversos estudos na literatura, diversas consequências, como aumento da taxa de infecção por imunossupressão, aumento de isquemia miocárdica, favorecendo a doença coronariana aguda, disfunção ventricular, isquemia cerebral, causando déficit cognitivo, pode contribuir para o déficit cognitivo de paciente crítico, aumento de tempo de permanência hospitalar desses pacientes, que muitas vezes, além dessas complicações, a gente precisa de um tempo um pouco maior para que a gente consiga um controle glicêmico adequado desses pacientes. E, por final, juntando todas essas consequências, o aumento da mortalidade. E, por outro lado, no outro lado da balança, a melhora do controle glicêmico, ele vai conseguir reduzir todas essas complicações hospitalares, diminuir o risco de infecção sistêmica, e se a gente tem um aumento de custo, um aumento de tempo de permanência hospitalar, isso também vai diminuir com melhora do controle glicêmico, tá? Então, a hiperglicemia é sabido
através da literatura, que a hiperglicemia é um marcador independente de mortalidade intra-hospitalar, né? Então, a gente sabe que a mortalidade intra-hospitalar de pacientes normoglicêmicos durante a internação gira em torno de 1,7%, mas se esses pacientes têm hiperglicemia recém-descoberta, essa mortalidade pode aumentar até para 16% dentro do quadro clínico do paciente. Então, a hiperglicemia hospitalar, ela gera 3 vezes mais internações naqueles pacientes que não têm hiperglicemia ou que não são diabéticos, né? Então, esses pacientes com hiperglicemia ou com a facilidade de desenvolver hiperglicemia no contexto clínico, que esse paciente possa se apresentar no hospital, ele tem uma taxa de hospitalização maior do que aqueles pacientes que não têm, e há uma permanência, a taxa de permanência desses pacientes aumenta em 30%, tá? Então, só para a gente resumir a importância do contexto da hiperglicemia e do seu controle adequado, a hiperglicemia hospitalar é um independente fator de internação. A presença dessa condição eleva tanto a duração quanto os custos, como a gente falou, aumenta em 5,8 vezes no risco de infecções hospitalares, piora a evolução do paciente com infarto agudo do miocárdio, piora a recuperação funcional dos pacientes sob acidente vascular cerebral, aumenta o risco de evento trombótico desses pacientes. E juntando tudo isso, o impacto econômico é super importante, porque eleva tanto a duração quanto os custos da internação. Dados mais recentes, estima-se que 174 bilhões de dólares são gastos nos Estados Unidos com condições relacionadas ao diabetes e à hiperglicemia hospitalar. Não vou me atentar a toda a fisiopatologia de como acontece essa hiperglicemia hospitalar, mas alguns conceitos a gente precisa, de forma resumida, passar para vocês, até para a gente entender o que é que a gente vai fazer mais adiante, né? A hiperglicemia de estresse, ou a hiperglicemia hospitalar, ela causa mudanças hormonais e metabólicas, que vai promover uma lipólise aumentada, aumentando a produção de ácidos graxos livres, vai promover, né, na verdade, um metabolismo aumentado em nível muscular, aumentando os aminoácidos, né, e tem um aumento da resistência vascular periférica e aumento da gliconeogênese. Isso tudo vai causar hiperglicemia no paciente. Associado a todas essas alterações hormonais e metabólicas, nós temos, na verdade, condições que são inerentes ao próprio processo patológico do paciente. Uso de glicocorticoide, catecolaminas, que a gente utiliza bastante, né? Fatores inflamatórios, citoquinas, soluções com glicose, nutrição enteral, nutrição parenteral, e tudo isso contribuindo para o aumento da glicemia do paciente em nível hospitalar, causando efeito de disfunções imunológicas, efeitos teciduais, como disfunções endoteliais, disfunções mitocondriais, e efeitos hemodinâmicos, que a gente está bem acostumado a reconhecer nesses pacientes. Diurese osmótica, que vai causar desidratação, que vai causar hipernatremia, vai causar depressão volêmica e maior instabilidade hemodinâmica, maior perda eletrolítica. Isso tudo vai causar uma hipoperfusão tecidual, e caso a gente não consiga quebrar esse ciclo, esse paciente vai acabar evoluindo para disfunções de múltiplos órgãos e morte, tá? Então, a hiperglicemia hospitalar, a gente consegue, na verdade, categorizar principalmente em 3 principais grupos. Aquele paciente com diabetes mellitus sabidamente reconhecido, né? Que eles apresentam com descompensação glicêmica no momento da internação. Tem aquele diabetes mellitus que a gente acaba diagnosticando por essa hiperglicemia hospitalar. São pacientes que não sabiam do diagnóstico de diabéticos e a gente acaba conseguindo diagnosticar durante a internação hospitalar. E aqueles pacientes que, na verdade, apresentam a hiperglicemia que a gente chama de hiperglicemia de estresse. São pacientes sabidamente euglicêmicos, mas que têm, no momento, na sua condição clínica que levou à internação, uma hiperglicemia que depois, compensando a condição clínica, a gente consegue compensar melhor a glicemia desse paciente. Sabendo que esses pacientes que desenvolvem hiperglicemia de estresse, ele tem um aumento da probabilidade de desenvolver diabetes mellitus no futuro, tá? Em termos de evidência, talvez o grande trabalho, né, que aí os diversos residentes da terapia intensiva e quem trabalha com paciente crítico tem que ter conhecimento dessas evidências científicas, talvez o grande primeiro trabalho que demonstrou que o controle mais intensivo dessa hiperglicemia trazia benefícios clínicos foi feito pelo grupo do Van der Berg, que foi publicado no New England em 2001, e esse trabalho que utilizou terapia insulina intensiva com a meta em torno de 80 a 110, ele demonstrou que, na verdade, quem tinha um controle mais intensivo através da insulinoterapia venosa
tinha uma sobrevida melhor em relação ao tratamento conservador, vou colocar aqui entre aspas para conservador, porque a gente não tinha uma meta bem definida, era o que, na verdade, se fazia de rotina até aquele momento, em 2001. Né? Então, aqueles pacientes que foram submetidos a um tratamento insulínico mais intensivo, com a meta em torno de 80 a 110, tinham um benefício de sobrevida tanto dentro da UTI, como um benefício de sobrevida hospitalar. Esse, na verdade, talvez tenha sido a grande mudança em termos que a gente que cuida de paciente crítico começou a voltar os olhos a ter um controle mais intensivo em termos da hiperglicemia hospitalar. Só que trabalhos que foram de 2001 até praticamente 2008 e 2009, na verdade, eles foram divergentes em alguns pontos. Alguns trabalhos conseguiram demonstrar esse tipo de benefício, outros trabalhos não conseguiram demonstrar um benefício em termos desse controle muito intensivo, até que em 2009, né, o NICE Sugar, que é o segundo, talvez, grande estudo que a gente acaba falando muito nas nossas discussões de controle glicêmico, ele tentou demonstrar esses parâmetros, comparou dois grupos, né, em termos de controle glicêmico intensivo, tentando se basear no grupo do Van den Berg lá, tentando estimar a glicemia em torno de 80 a 110, e um grupo controle com terapia mais convencional, em que nesse estudo a média do controle desses pacientes ficou em torno de 140 e 180. Esse talvez seja o grande trabalho que hoje embasa, na verdade, as nossas metas, a nossa definição de glicemia hospitalar. Então, nesse trabalho, a hiperglicemia hospitalar foi considerada quando a glicemia estava acima de 140, e o grupo controle, que foi o alvo glicêmico, ficou em torno de 140 a 180 no grupo convencional, e o grupo mais intensivo se baseou naquele estudo do Van den Berg, tentando trazer esse controle glicêmico em torno de 80 a 110. O que se demonstrou nesse trabalho é que o grupo intensivo ele teve uma probabilidade de sobrevida menor do que aquele grupo controle, com alvo glicêmico que se ficou na média em torno de 140 e 180, com a diferença significante. E hoje é o trabalho que praticamente embasa a nossa meta glicêmica entre 140 e 180. Então, a terapia insulínica, né, baseada principalmente nesse estudo, ela deveria ser iniciada quando houvesse persistência da glicemia acima de 180, em pacientes críticos, e a meta glicêmica, baseada na média do grupo controle que ficou nesse trabalho, ela ficou em torno de 140 e 180. Né? Então, a gente sabe, toda a discussão, todo residente vai saber, do NICE Sugar consegue, na verdade, definir ou até falar sobre esse trabalho, mas tem dois outros aspectos importantes em termos do controle glicêmico que a gente precisa falar para vocês. Tão importante quanto o controle glicêmico é saber qual é o perfil de meu paciente, né? Porque, na verdade, esse trabalho que é super interessante, ele pegou os pacientes que não tinham diabetes ou tinham uma hemoglobina glicada abaixo de 6%, tinha aqueles pacientes que tinham hemoglobina glicada discretamente elevada e tem aqueles pacientes que, na verdade, eram diabéticos e tinham uma glicemia glicada acima. Aqueles pacientes diabéticos, a despeito da disglicemia que ele poderia apresentar durante a internação, a mortalidade desse paciente que estava, entre aspas, descompensado com a diabetes prévia, ele mantinha, na verdade, praticamente estável na dependência da glicemia desse paciente. E os grupos, na verdade, que mais tinham alterações ou que tinham maior problema em relação à mortalidade, era justamente aqueles pacientes que tinham ou a diabetes com controle glicêmico mais adequado, ou aqueles pacientes que não tinham diabetes, ou pacientes com hiperglicemia de estresse. Então, a disglicemia ela é menos favorável para aqueles pacientes que têm hiperglicemia de estresse do que aqueles pacientes que já são diabéticos crônicos. E isso tudo porque a gente, lá na frente, quando a gente for tentar estipular o nosso tratamento, esse perfil de paciente a gente precisa, na verdade, selecionar até para ver se a gente vai intensificar mais nossa meta glicêmica ou não. Um outro dado que é importante também e a gente precisa contemplar dentro do nosso racional de controle glicêmico é que a variação, né, a variabilidade entre hiperglicemia e hipoglicemia desses pacientes, que é o que a gente acaba muitas vezes, se a gente não tiver um protocolo padronizado de controle glicêmico, acaba vendo pacientes que ficam hiperglicêmico, em 24 horas começa a fazer hipoglicemia. Essa variação hiperglicêmica e hipoglicêmica do paciente, ele traz aumento de morbidade e mortalidade dos pacientes, tá? Então, o que a gente tem de controle glicêmico, além da meta que foi definida ali pelo NICE Sugar, que é o que acaba embasando o que a gente acaba fazendo dentro da UTI,
é que a gente pode dividir em 3 grupos, né? Qual é o racional em relação a isso? Aqueles pacientes que tinham um controle muito mais rigoroso, conforme o trabalho do Vandenberg, do grupo do Vandenberg lá de 2001 no England, eles apresentavam uma mortalidade intermediária, né, quando a gente fazia essa curva de probabilidade, e aumentavam o risco de hipoglicemia nesses pacientes. No outro extremo, aqueles pacientes que a gente deixava, vamos dizer, entre aspas, mais solto, com níveis glicêmicos mais elevados, eles tinham uma probabilidade de hipoglicemia menor, mas a mortalidade desse grupo de paciente acaba aumentando progressivamente. E naquele grupo, né, que a gente estabeleceu como meta ou como um parâmetro referencial principal, ele conseguia equilibrar em termos de redução de mortalidade e diminuir o risco de hipoglicemia, tá? Então, o controle glicêmico na prática, ele na verdade vai ter que ver qual o controle que eu quero fazer para o meu paciente, se eu vou fazer um controle mais intensivo ou um controle mais moderado daquele paciente, se é um paciente que já é diabético descompensado previamente, se é um paciente que tem hiperglicemia de estresse, né? Eu vou tentar personalizar o meu controle glicêmico para cada grupo de paciente mais específico. Eu preciso equilibrar os riscos de hiperglicemia e hipoglicemia. A gente viu também um conceito que essa variabilidade das glicemias acaba aumentando a mortalidade desses pacientes e definir qual é a melhor meta para o meu paciente, que pode variar entre diabéticos e não diabéticos, tá? Então, os riscos, né, aproveitando os slides do meu compadre, muito mais coloridos. Então, na verdade, tanto a hipoglicemia aumenta a mortalidade, como a hiperglicemia aumenta a mortalidade, com uma variabilidade que pode acontecer durante a internação, eu posso aumentar o risco de complicações desse paciente, e o que eu preciso é deixar a glicemia o mais estável possível dentro de um parâmetro razoável ali, entre 140 e 180. Então, como é que a gente vai monitorizar? Então, a gente vai começar uma série de recomendações baseado nas últimas recomendações, nos últimos trabalhos aí, que aí eu vou tentar ver se a gente consegue resumir da melhor forma possível e tentar ver se a gente consegue trazer isso para a prática o mais fácil possível. Então, o que se recomenda hoje, pelos últimos consensos, é que a gente deve realizar a glicemia capilar em todo paciente que interna, independente do motivo. Por quê? Porque se essa glicemia capilar for acima de 140, eu preciso monitorizar esse paciente por pelo menos 48 horas, tá? Se o paciente não tem glicemia capilar alterada, eu posso, na verdade, suspender, que é um outro fato que eu vou falar um pouco mais à frente. Solicitar hemoglobina glicada para todos os pacientes diabéticos. Se o paciente já tem um diagnóstico de diabetes prévio, eu tenho que solicitar hemoglobina glicada, porque é uma oportunidade para eu saber o quão compensado esse paciente está, tá? E até, na verdade, através dessa hemoglobina glicada durante a internação, durante a fase de internação desse paciente, eu consigo até planejar qual vai ser a minha terapêutica que eu vou deixar para esse paciente, se eu posso manter a terapia que ele estava compensado, ou se eu preciso ajustar e readequar a terapia insulínica ou de antidiabéticos orais para esse paciente. E naqueles pacientes com hiperglicemia, eu posso diagnosticar um paciente sabidamente que não sabia que era diabético, se a hemoglobina glicada estiver alterada, e se a hemoglobina glicada estiver normal, com glicemias acima de 140, eu consigo diagnosticar hiperglicemia de estresse, tá? Mais importante, independente se eu tirei a glicemia capilar desse paciente, se o paciente era euglicêmico na internação, não tinha glicemia acima de 140, eu preciso estar atento aos fatores de risco para reavaliar a glicemia desse paciente. Então, se o paciente, por algum motivo, iniciou corticoide, se o paciente teve uma piora do quadro clínico, um novo quadro de sepsemia ou choque séptico, se o paciente iniciou droga vasativa, se o paciente tem nutrição enteral ou parenteral, se o paciente apresenta, através de drogas vasativas, infusão aumentada, excessiva de glicose, eu tenho que voltar a fazer o controle glicêmico do paciente e voltar a fazer essas recomendações que a gente falou aqui mais antecipadamente. Então, o alvo de glicemia do paciente com hiperglicemia hospitalar tem que ser individualizado, né? Então, como meta geral, como recomendação geral, a gente pode deixar uma glicemia entre 140 e 180, que é o que a gente vai buscar muitas vezes dentro da unidade de terapia intensiva. Pacientes não críticos, pacientes estáveis, com internação curta, essa meta pode ser menor, né, com a glicemia menor do que 140 antes das refeições, ou até 180 se a medida for aleatória, inclusive se a glicemia for pós-prandial. Normalmente essa recomendação pode ser deixada, entre aspas,
para quando o paciente já estiver na unidade de internação, com a condição clínica estável, talvez até em programação de alta, tá? Como a gente disse, esse controle glicêmico ele tem que ser individualizado, então a gente pode tolerar medidas mais elevadas de glicemia naqueles pacientes que têm múltiplas hipoglicemias, paciente que tem marcada limitação de expectativa de vida, paciente de cuidados paliativos exclusivos, lembrar que a hipoglicemia vai causar sintoma, vai causar desconforto para o paciente. Paciente com controle glicêmico lábio, a gente pode tolerar uma glicemia um pouco mais elevada e a gente pode buscar um controle mais estrito, trazendo ali mais para próximo de 100, naqueles pacientes que não apresentam tanta variabilidade glicêmica, nem um aumento do risco de hipoglicemia. Então, só para a gente ratificar aquilo que a gente falou há 2 slides, quando eu solicito a hemoglobina glicada naqueles pacientes que são ou diabéticos ou aqueles pacientes que têm uma glicemia na admissão maior do que 140, eu tenho que definir os diabéticos, qual o controle glicêmico desses pacientes. Aquele paciente que tem uma hemoglobina glicada e uma glicemia hospitalar maior do que 140, eu consigo fazer o diagnóstico de um recém-diagnóstico de diabetes daquele paciente que não sabia previamente que era diabético, e aquele paciente que tem glicemia alterada, mas tem uma hemoglobina glicada normal, é aquele paciente que a gente pode definir como hiperglicemia de estresse, tá? E é uma coisa que, na verdade, eu tenho mudado depois que eu comecei a estudar, é que é uma coisa que me incomodava, aquele paciente estável que estava na UTI ou estava na enfermaria, e que, assim, eu não sabia se eu conseguia tirar a glicemia capilar desse paciente. Vi alguns colegas nossos poderem trazendo a glicemia de 12 em 12 horas, de 8 em 8 horas, já vi até glicemia uma vez ao dia em jejum, porque parece que ninguém tinha uma recomendação mais forte ou não conseguia tirar aquele furo o tempo inteiro do paciente, mas a recomendação é que nem todo paciente precisa manter glicemia capilar fixa, né? Então, se o paciente não é diabético, o paciente está euglicêmico, o paciente não tem nenhum dos fatores de risco que a gente comentou mais adiante, não foi iniciado o corticoide, não está com nutrição enteral, nem parenteral, não houve uma mudança clínica, né, da paciente, eu consigo suspender a glicemia capilar. Inclusive, quando eu suspendi de algumas prescrições, a equipe de enfermagem veio até me questionar se o paciente estava na UTI e ia ficar sem glicemia. E sim, ele pode, se o paciente está estável, ele pode ficar sem glicemia capilar, tá? Entretanto, se o paciente é diabético sabido, ou a gente recém-diagnosticou o diabético desse paciente, a gente precisa monitorar até o fim da internação do paciente, como a gente vai falar mais adiante, tá? E como é que a gente faz essa monitorização, que eu acho que isso é o que a gente precisa mudar na nossa prática, tá? Não adianta deixar a glicemia de 8 em 8 horas, não adianta deixar uma glicemia uma vez ao dia, não adianta deixar uma glicemia de 12 em 12 horas. Se eu preciso monitorar a glicemia desse paciente, se tiver uma indicação de manutenção dessa glicemia capilar, eu preciso adequar a dosagem dessa glicemia baseado nas minhas refeições, né? Então, se o paciente tem dieta oral, a recomendação é que a gente faça dosagem de glicemia capilar 4 vezes ao dia, se a gente precisa respeitar as refeições desse paciente. Talvez seja o nosso grande desafio mudar essa cultura, porque muitas vezes a gente coloca de 6 em 6 horas e quando a gente vai ver o aprazamento dessas de 6 em 6 horas, ela não está batendo adequadamente com a refeição, ou o paciente está longe de se alimentar, ou o paciente já se alimentou e faz a glicemia pós-prandial, e a gente acaba, na verdade, tentando tratar uma glicemia e por isso que dá tanta variabilidade no nosso controle glicêmico. Então, a recomendação para quem é aquele paciente que tem dieta oral é que a gente faça monitoramento da glicemia capilar 4 vezes ao dia. 3 dessas glicemias é antes das refeições, da glicemia capilar pré-prandial, que é onde eu vou considerar instituir tratamento para o controle glicêmico, e tem a glicemia capilar das 22 horas, que é quando, na verdade, é uma glicemia que não é para corrigir, é uma glicemia, na verdade, de monitoramento para a vigilância de hipoglicemia, principalmente durante a madrugada. Lembrar que depois das 22 horas, provavelmente o paciente não vai se alimentar, se ele tiver com dieta oral, e se eu fizer correção nesse horário, eu posso, na verdade, causar hipoglicemia. Christian! Ah, viu? Alguém está com o microfone ligado. Se o paciente está em jejum, se o paciente está com dieta enteral, se o paciente está com dieta parenteral, aí sim eu posso deixar uma glicemia capilar de 6 em 6 horas, porque eu não tenho nenhum aporte calórico súbito das refeições. E aí sim, essa glicemia capilar de 6 em 6 horas, ou até de 4 em 4 horas, que na verdade é o que é a meia-vida, ou qual é a curva da insulina que a gente vai utilizar para
corrigir essa glicemia. Esse sim, quando o paciente está em jejum, dieta interal, dieta parenteral, eu posso considerar não relacionado às refeições, justamente porque não tem uma refeição contínua ali. E os pacientes críticos, que é o que a gente vai discutir um pouco mais à parte, aqueles pacientes que a gente indicou fazer insulinoterapia venosa, como a insulina que vai ser venosa e a meia vida dela é mais rápida, essa glicemia capilar tem que ser de 1 em 1 hora ou de 2 em 2 horas. Só lembrar que em paciente que está usando drogas vasoativas, tem má perfusão periférica, tem acidose, tem edema, a glicemia capilar tem uma grande probabilidade de ter um erro de aferição e a gente talvez precise de uma glicemia sanguínea para fazer esse controle mais adequado. Então, a hiperglicemia, a gente vai começar a dar algumas informações em relação ao manejo. Tem diversos fatores, né, que a gente vai ter que considerar para qual esquema insulínico a gente vai utilizar. Então, eu tenho que saber qual é o tipo de diabetes, se é diabetes tipo 1, tipo 2, se o paciente é um recém-diagnosticado diabético, se o paciente tem hiperglicemia de estresse. Eu tenho que saber qual é a hemoglobina glicada, lembrar que aqueles pacientes que têm hemoglobina glicada baixa, eles têm uma mortalidade. Doutor, seu áudio. André, seu áudio sumiu. Aí, voltou. Tá ouvindo? Voltou. Eu acho que quando alguém entrou, acabou saindo. Então, quando eu vou definir qual vai ser a minha estratégia de controle glicêmico, tem vários aspectos que eu preciso identificar. O tipo de diabetes, né, a hemoglobina glicada desse paciente, o peso, os fatores de risco para hipoglicemia, qual o tipo de dieta, dieta oral, dieta parenteral, dieta interal, se o paciente tem uso de corticoide ou não, se o paciente já fazia uso prévio de insulina. E a partir daí a gente vai trazendo informações para tentar orientar qual a melhor estratégia que a gente vai fazer para o nosso paciente. A primeira, na verdade, informação que eu trago para você, se a gente for, na verdade, bem seco em relação a isso, é hiperglicemia hospitalar é tratado com insulina. Eu tenho recentemente brincado que eu espero uma resposta do R1 e eu espero uma resposta do RT em terapia intensiva de modo diferente. Então, se eu perguntar para o residente de terapia intensiva que está no primeiro ano, qual é a estratégia de controle glicêmico, qual é a terapia que eu vou utilizar para um paciente que tem hiperglicemia hospitalar, de cara, a resposta seria a hiperglicemia hospitalar tem que ser tratada com insulina. Então, de uma forma geral, de uma orientação geral, antidiabéticos orais têm que ser descontinuados, né? E a hiperglicemia hospitalar tratada devidamente com o uso de insulina. Entretanto, a gente sabe que, a depender do paciente, em alguns grupos de pacientes selecionados, se o paciente está estável, se a alimentação dele é regular, se o controle glicêmico dele em casa era adequado com aquele uso de medicações antidiabéticos orais ou até mesmo com a insulina que ele tomava, se é uma internação curta, se ele não tem nenhum fator de risco de complicações, eu posso considerar, sim, manter os antidiabéticos orais para esses pacientes, principalmente considerar manter os inibidores da enzima DPP4, tá? A gente sabe que hoje tem se aumentado o uso muito dos inibidores da SGLT2, principalmente por causa dos pacientes cardiopatas, seja com fração de ejeção preservada, seja com fração de ejeção reduzida, para os pacientes nefropata, então tem ampliado muito o uso dessas medicações, mas só tomar cuidado com essas medicações em terapia intensiva, principalmente naqueles pacientes mais graves, porque devido à glicosúria, eles podem aumentar o risco de infecção e até contribuir para infecção hospitalar, tá? Então, a resposta para o R1 seria que todo diabético ou todo paciente com hiperglicemia hospitalar, ele tem que descontinuar os diabéticos orais e iniciar a terapia insulínica, e a resposta para o R3 seria, na verdade, depende do paciente, se o paciente for um paciente selecionado, estável, com internação curta, sem fatores de risco, eu posso considerar manter os antidiabéticos orais que está deixando esse paciente mais compensado. Desculpa. Em relação aos esquemas de insulina que a gente pode utilizar, e a gente precisa diferenciar qual é o esquema que a gente vai utilizar para esse paciente, a primeira recomendação que todo mundo tem falado é que aquele esquema fixo, que é o que a gente chama de esquema slide scale, o Luiz Flávio até perguntou qual é a tradução, eu nem sei, porque todo mundo fala esse termo, não sei se é uma escala móvel, alguma coisa assim. Fazer glicemias aleatórias não relacionada à
a ingesta oral desse paciente, ou seja, fazer glicemias aleatórias não relacionadas a glicemias pré-prandiais e baseado no controle glicêmico apenas com esse esquema móvel, esse slide scale, é totalmente contraindicado hoje para tratamento de hiperglicemia hospitalar, tá? Isso não quer dizer que a gente não vai usar tabelas de correção de glicemia, né, baseada nas glicemias pré-prandiais ou nas glicemias determinadas, mas glicemias aleatórias, se eu colocar um paciente com glicemia de 8 horas, em que vai cair às 22 horas, às 14 horas, 6 horas da manhã, sem relação com a ingesta oral desse paciente, eu posso, na verdade, piorar o controle glicêmico desse paciente, né, e fazer aquela desglicemia e causar mais mortalidade. Então, hoje é fortemente não recomendado você deixar glicemias aleatórias e fazer controle glicêmico com slide scale. No próximo slide, a gente vai ver o porquê disso aí. A gente pode deixar uma correção apenas pré-prandial naqueles pacientes que têm discreto aumento da glicemia, 190, 200, 210, e que não tem grandes fatores de risco para descompensação, tá? Mas lembre-se sempre que correção pré-prandial para esse paciente. Existe o esquema basal plus, em que eu deixo uma insulina basal para o paciente, tá? Seja NPH, seja LAMPS, que a gente tem a gliagina, que a gente tem em alguns hospitais privados, seja o DTMI, né? E aí eu faço as correções pré-prandiais de acordo com a glicemia pré-prandial, é o que a gente chama de basal plus, então eu deixo só a basal, e se tiver glicemias pré-prandiais alteradas, eu faço a correção. E tem hoje que talvez que é o esquema que é mais, vamos dizer assim, mais recomendado, é o esquema basal polos, que é aquele paciente que eu faço o cálculo da dose de insulina diária desse paciente, deixo uma parte dessa insulina como basal, deixo uma parte dessa insulina fixa pré-prandial, e caso haja necessidade de correção, eu posso adicionar uma insulina de correção para esse paciente. Então, esses são os 4 principais esquemas de insulina subcutâneas, né? Tem a insulina venosa que a gente vai ver mais adiante, em que eu posso basear o meu tratamento. Então, a hiperglicemia hoje hospitalar, ela recomenda fortemente contra o uso do slide scale, né? Principalmente porque ele causa esse efeito de montanha-russa, né? Com o controle desglicêmico do paciente. E a gente já viu lá no racional do controle glicêmico que tão importante quanto a hiperglicemia, a hipoglicemia também, essa variabilidade glicêmica aumenta a mortalidade desse paciente. Então, a administração de insulina de ação rápida ou ultra rápida em resposta à hiperglicemia é contraindicado com essas tabelas de correção. O que, na verdade, se faz é tratar a hiperglicemia depois do que ela já ocorreu. Então, na verdade, os efeitos ruins, tanto da parte metabólica, imunológica e cardiovascular dessa hiperglicemia, já vai acontecer. É como se eu estivesse sempre correndo atrás do rabo. E essa hiperglicemia, através de só slide scale, através de glicemias aleatórias, ela está associada a grande variabilidade glicêmica e mais episódios de hipoglicemia. Então, boa parte das recomendações que vocês vão ver nos próximos slides, para que a gente consiga controlar de forma mais adequada o nosso paciente, foi baseado nessa revisão, como assim falar, publicada agora em 2021, então tem 2 anos, em que, na verdade, a depender do perfil do paciente, lembrar que a gente tem que, na verdade, personalizar o nosso tratamento, né, da hiperglicemia hospitalar. A depender do perfil do paciente, eu consigo ter uma estratégia inicial, né, de utilização de insulina para esse tipo de paciente. Eu vou detalhar um pouco mais adiante, mas pacientes que tiver uma glicemia discretamente aumentada, a glicemia abaixo de 200, entre 180 a 200, paciente que usa poucos antidiabéticos orais, paciente que não usa insulina, eu posso considerar só corrigir as glicemias antes das refeições, tá? André, mas isso não seria slide scale? Não, slide scale, na verdade, ele está relacionado àquelas glicemias aleatórias não relacionadas às refeições do paciente. Se o paciente tem uma hiperglicemia moderada inicial e que você está propondo a terapia insulínica para esse paciente, uma glicemia entre 200 e 300, paciente que já toma mais do que 2 ou 3 antidiabéticos orais, paciente que já faz uso de insulinoterapia, mas numa dose, né, um pouco mais baixa, em torno de 0,6 unidades por quilo por dia, eu posso fazer aquele esquema que a gente faz de basal plus. Eu posso calcular, né, iniciar a dose de insulina basal para esse paciente e fazer a correção pré-prandial conforme as glicemias pré-prandiais desse paciente. E, lógico, naqueles pacientes com maior hiperglicemia, glicemia maior do que 300, paciente que usa múltiplos antidiabéticos orais, paciente que tem um uso muito mais aumentado de insulina já em casa, ou mesmo os pacientes diabéticos tipo 1,
é fortemente recomendado que a gente faça o esquema basal bolos. Então, vamos ver se a gente consegue detalhar e lembrar. Protocolo não é para você decorar, protocolo é para você lembrar que precisa estar ali e que você pode consultar o tempo inteiro. Então, não adianta, será que eu vou usar 02, será que eu vou usar 03? Muito mais fácil a gente ter o protocolo na mão e ler e lembrar quando, na verdade, a gente deve atuar de fato. Então, só começando aqui de baixo, aqueles pacientes com hiperglicemia muito importante ou paciente diabético, a gente faz o esquema basal bolos, que é o esquema que, na verdade, talvez consiga controlar melhor esse tipo de paciente. E como é que eu calculo? Eu posso, na verdade, se o paciente já está compensado ou minimamente compensado com as insulinas deles em casa, eu posso, na verdade, reduzir a dose da insulina desse paciente em 20%, ou eu posso calcular, né, em torno de 0,3 a 0,5 unidades por quilo dia, e aí distribuir 50% de insulina basal e 50% de insulina bolos antes das refeições, tá? Se o paciente é diabético tipo 2 ou tem aquelas glicemia, como a gente considerou, glicemias discretamente aumentadas, glicemia moderada, glicemia aumentada, muito aumentada, aí eu posso considerar, naqueles pacientes com glicemia discretamente aumentada, fazer só a correção pré-prandial, naqueles pacientes com glicemias moderadamente aumentada, fazer o esquema que a gente chama de basal plus, que é a insulina basal mais a correção pré-prandial, e aí eu posso fazer um cálculo dessa insulina basal em torno de 0,2 a 0,3 unidades por quilo dia. Mas naqueles pacientes com glicemias muito elevadas, acima de 300, ou aqueles pacientes que tomam insulina em uma dose bastante elevada, aí eu preciso recorrer para a nossa estratégia de insulina basal bolos, né? E aí distribuir 50% de insulina basal e 50% de insulina bolos para esse paciente. Só que eu preciso refinar. André, alguns pacientes você disse que vai receber 0,2 a 0,3 unidades por quilo dia de insulina, dose total de insulina. Outros pacientes você falou de 0,6 unidades por quilo dia. Como é que eu consigo, na verdade, refinar? Lembre-se sempre que a gente precisa personalizar o nosso tratamento. Tem pacientes que vão ter um perfil mais resistente à hipoglicemia, que eu consigo dar mais insulina para esse paciente. E tem paciente mais frágil, que eu não posso começar com dose elevada de insulina, porque o risco de hipoglicemia vai ser mais importante, tá? Então, começando aqui, se o paciente é um idoso mais frágil, tem idade maior do que 70 anos, é um paciente mais frágil, paciente que tem insuficiência renal, já com a taxa de filtração glomerular diminuída, paciente com doença hepática mais avançada, em que a minha reserva de glicogênio está diminuída, eu posso começar com a dose de insulina total um pouco mais reduzida, de 0,2 a 0,3 unidades por quilo dia. Naquele outro extremo, paciente com obesidade mórbida, paciente uso de corticoide, a gente viu no COVID, a gente utilizando doses elevadas de corticoide e um controle glicêmico totalmente errático, que foi uma coisa que realmente incomodou a gente, principalmente porque esses pacientes tinham desidratação, hipernatremia, instabilidade hemodinâmica por conta disso aí. Esses pacientes com fatores de risco para uma hiperglicemia mais acentuada, eu posso começar nesse grupo de pacientes com 0,5 a 0,6 unidades por quilo dia. E aí, naquele grupo mais intermediário, não um idoso mais frágil, também não um obeso em uso de corticoide, como uma regra geral, eu posso começar ali com a 0,4 unidades por quilo dia. E aí, eu calculando a dose total de insulina, seja 0,2 a 0,3 ou 0,5 a 0,6 quilo dia, o que eu vou distribuir, principalmente no esquema basal bolos, é 50% dessa insulina que eu calculei, da dose diária total, vai ficar como insulina basal. Se for gliargina, que é o que a gente tem em alguns hospitais privados, eu posso fazer uma vez ao dia, apesar que eu já vi evidência que alguns centros utilizam até gliargina 2 vezes ao dia, ou a NPH, eu distribuo isso de 2 a 3 vezes ao dia, tá? E é 50%. Então, eu coloco a NPH, se o paciente tiver com dieta oral, 1/3 antes do café da manhã, 1/3 antes do almoço e 1/3 que eles chamam de bedtime às 22 horas. Então, até a prescrição de insulina, a gente precisa ajustar os horários de forma mais adequada para esse paciente. E os outros 50%, que é os 50% bolos, eu vou distribuir imediatamente antes das refeições. Até por questão, na verdade, de meia-vida, de início de ação, a insulina ultra rápida que a gente utiliza no primavera, né? Eu posso fazer 15 minutos antes das refeições. A insulina regular que a gente tem nos hospitais públicos, eu posso fazer 30 minutos antes das refeições. Então, eu faço 50% da insulina basal, conforme a gente falou acima, e 50% antes do café, do almoço e de jantar do paciente. Então, é dessa forma que eu começo o meu controle glicêmico, e na dependência da variabilidade clínica do paciente, do meu controle glicêmico, eu vou ajustando tanto a insulina basal como a insulina bolos desse paciente, tá? E qual é a outra maneira que eu preciso refinar
né? Já vi como é que eu posso calcular baseado na minha variabilidade clínica, na minha variabilidade do paciente, do perfil do paciente, e distribuir entre 50% basal e 50% bolo, mas tem a insulina que eu vou corrigir. Lembre-se que esse esquema é um esquema inicial, mas meu paciente pode ter escapes de glicemia que eu preciso corrigir. E aí é outro problema que a gente vê na nossa prática clínica, que a gente utiliza uma única tabela fixa, seja com paciente com mais fator de risco, como obeso, corticoide, seja aqueles pacientes com fatores de risco aumentado para hipoglicemia, como idosos frágeis, e a gente não consegue personalizar. Então, o que é que a gente orienta? O que é que esses artigos acabam orientando? Não corrija glicemias aleatórias. Precisamos definir que as glicemias têm que ser pré-prandiais se o paciente está com dieta oral. A gente precisa definir que a última glicemia das 22 horas não deve ser corrigida, é uma glicemia, vamos dizer assim, de segurança para evitar a hipoglicemia durante a madrugada, tá? A gente precisa definir se o paciente está com dieta parenteral e enteral. Aí sim eu posso fazer glicemia de 4 horas ou de 6 horas, porque o meu aporte calórico ele é contínuo. Eu não vejo, pelo menos aqui, aquela dieta fracionada de 3 em 3 horas, então não tem necessidade de a gente fazer esse tipo de ajuste. E a correção, a insulina adicional que eu vou dar para esse paciente, ele precisa também ser personalizada. E aí se criou o que eles chamam de fator de sensibilidade, que determina qual é a dose de insulina a ser administrada para corrigir aquele escape de insulina além do meu esquema inicial que eu fiz. Então, na verdade, eu posso ter um fator de sensibilidade de 30, né, que é um fator de sensibilidade menor, para aqueles pacientes obesos, paciente uso de corticoide, que eu já vou iniciar um esquema de insulina maior, uma dose total de insulina maior. Eu tenho um fator de sensibilidade intermediário ali de 40 a 50, que é o paciente com diabético com função renal preservada tipo 2, ou aquele paciente com fator de sensibilidade de 50, que é o meu diabético tipo 1. E tem um fator de sensibilidade um pouco maior, que são os idosos, os frágeis, o paciente com insuficiência renal, que eu coloco ali para um fator de sensibilidade de 60. E como é que eu vou, André, como é que eu vou utilizar esse fator de sensibilidade? Na verdade, eu vou estimular qual é a minha glicemia, né? Vamos lá, o paciente está com 50% basal, 50% pré-prandial, e na glicemia pré-prandial ele teve a glicemia ali de, sei lá, de 210. Então, a glicemia que eu calculei foi 210, o meu alvo que eu quero é 140, então 210 menos 140 dá 70, e o meu paciente é um paciente obeso, e eu vou dividir esse 70 dividido por 30 e vou calcular qual vai ser a minha glicemia, né? Então, é assim que eu vou tentar personalizar, a depender do perfil clínico do meu paciente, quais são as glicemias que eu vou dar de correção para esse tipo de paciente. E agora a gente vai falar de algumas situações clínicas que a gente vê no dia a dia, paciente com uso de enteral parenteral, paciente uso de corticoide, paciente uso fazendo hemodiálise, paciente em perioperatório, em que são situações clínicas que a gente precisa de alguns ajustes, a gente precisa evitar grandes variações para que a gente não perca o controle glicêmico desse paciente. Então, naquele paciente com hiperglicemia hospitalar, a gente recomenda ainda o esquema basal bolos. E aí, Danilo, recentemente me fez uma pergunta, se a glicemia, se a dieta integral é uma dieta contínua, um aporte calórico contínuo, por que eu preciso utilizar um esquema basal bolos? E foi uma pergunta que realmente eu não soube responder, não estava pelo menos claro naquela literatura que eu acabei pegando e trazendo aqui para vocês. E eu fui perguntar até para a Franciele. E o que ela respondeu, na verdade, é o seguinte: você pode até utilizar esquema apenas só com a correção de 6 horas, com insulina regular. Nesse esquema, você pode até consultar a equipe da MTN para saber quanto está dando de aporte calórico, e eu posso utilizar uma insulina regular para queimar 15 gramas de carboidrato ali que está dando dentro da dieta. Mas o que a gente percebe é que talvez o esquema basal bolos, principalmente naqueles pacientes que têm grande variabilidade glicêmica, eles conseguem ter um controle mais restrito da glicemia capilar. E ela falou que, na verdade, assim, pense que o seguinte, a insulina basal muitas vezes sozinha não vai conseguir compensar a hiperglicemia naqueles pacientes com nutrição enteral e parenteral, mesmo com aporte calórico contínuo que a gente acaba dando para esse paciente, principalmente porque, na verdade, esse paciente se comporta como se ele tivesse as 24 horas no período pós-prandial. Por isso que, muitas vezes, esse paciente precisa da insulina rápida de uma maneira mais regular para conseguir controlar a glicemia desse paciente.
Então, a gente acaba utilizando a insulina basal bolus, insulina basal mais a insulina rápida, ultra rápida. A glicemia capilar desses pacientes ela tem que ser de 6 horas. E atenção, se o paciente é diabético prévio, né, você pode até manter a dose habitual que o paciente estava tomando, em caso ele estivesse bem compensado, e reduzir a dose de 20% aí, da dose da insulina prévia desse paciente. Até porque muitas vezes a gente tem um controle mais restrito de carboidrato, teoricamente, dentro do hospital. E aí, com a insulina que ele já tomava prévio compensado, ele pode correr um maior risco de hiperglicemia, tá? Naqueles pacientes com hemodiálise, e aí realmente foi uma coisa que a gente precisa incorporar, muitos pacientes acabam fazendo muita desglicemia durante a diálise, ou faz hipoglicemia, ou a gente não dá adequadamente a insulina naquele período. E qual é a recomendação daqueles pacientes que estão fazendo hemodiálise? Se o paciente está em dia sem hemodiálise, a gente não precisa fazer nenhum tipo de modificação, a gente faz a aplicação habitual do esquema que está dando certo, está fazendo o controle glicêmico do paciente. Entretanto, naqueles pacientes, naquele dia que ele vai fazer hemodiálise, a NPH daquele dia tem que ser reduzida em 25% a 50% da dose antes da diálise e não aplicar a dose de insulina regular antes da diálise. Então, assim, durante a diálise não vai aplicar a insulina rápida ou ultra rápida e a gente vai reduzir em 25% a 50% da dose da insulina basal que a gente for dar para aquele paciente. E aqueles análogos de ação mais lenta, tipo a gliadina, que a gente pode utilizar nos hospitais privados, a gente também tem que reduzir no dia da diálise 25% da dose, tá? Paciente em uso de corticoide, eu acho que foi um desafio, principalmente durante a COVID, o controle glicêmico desses pacientes, até porque a gente utilizou níveis elevados de corticoide para esse paciente. E existe hoje um capítulo à parte de como manejar hiperglicemia hospitalar naqueles pacientes que estão em uso de corticoide. Então, só para a gente saber do aspecto fisiopatológico, o corticoide vai aumentar a resistência à insulina, né? Ele vai diminuir a captação de glicose pelo músculo e pelo tecido adiposo. Ele aumenta a gliconeogênese hepática, principalmente a parte pós-prandial, aumentando a glicemia pós-prandial desse paciente. E o corticoide também diminuiu essa questão de insulina, tá? Mas, por outro lado, além desses conceitos fisiopatológicos que vai culminar com o aumento da glicemia desses pacientes, a gente precisa, na verdade, definir qual tipo de corticoide que eu estou utilizando para o meu paciente. Eu posso utilizar, como, na verdade, hoje está recomendado para pneumonia comunitária grave ou paciente no choque séptico, corticoide de curta ação, que é o representado pela hidrocortisona. Eu posso usar corticoide de intermediária ação, que o protótipo é a prednisona e a metilprednisolona, tão querida dos nossos pneumologistas. E eu posso utilizar a betametasona ou a dexametasona, que a gente tem utilizou muito na época da COVID. Por que isso é importante, André? Eu saber se meu corticoide é de curta duração, intermediária duração ou de longa duração. Porque a depender do corticoide que você vai utilizar, ele vai alterar um tipo de glicemia específica. E aí, a depender do corticoide, do corticoide que eu estou utilizando, eu posso, na verdade, fazer um ajuste próprio só na insulina regular, eu posso fazer os ajustes das glicemias pós-prandiais ou tenho que fazer o ajuste da glicemia como um todo, né? Então, aqui está só um protótipo do corticoide de média duração. A prednisona, aqui representada, ela vai, na verdade, alterar principalmente as glicemias prandiais, tanto após, se eu considerar que a gente utilizou a prednisona no início da manhã, como a gente muitas vezes faz no início da manhã, às 6 horas da manhã, ela tende a descompensar a glicemia após o café da manhã e após o almoço, e ela tem pouco impacto, principalmente à noite. Então, quando eu for utilizar a prednisona, eu tento ajustar principalmente a insulina basal da manhã e as insulinas de ação rápida do café da manhã e do almoço, e evitar qualquer tipo de ajuste bedtime ou da insulina do jantar. A dexametasona, que tem um perfil muito mais prolongado, ela tem um efeito que ela vai alterar tanto as glicemias basais de jejum como as glicemias pré-prandiais. E quando eu estou em uso de dexametasona, que esse paciente faz hiperglicemia hospitalar, eu tenho que ajustar tanto as insulinas basais desse paciente como as insulinas pré-prandiais. Então, qual é a recomendação que eu tenho quando eu faço hiperglicemia pelo uso de corticoides? Se eu estiver utilizando um corticoide de ação curta, como a hidrocortisona, eu posso usar a insulina regular, ali antes das refeições, que é onde, na verdade, você, como ele tem ação curta, ele vai alterar principalmente naquele período pós o uso do corticoide. Se eu utilizo um corticoide de ação intermediária, como a prednisona, prednisolona ou até a metilprednisolona,
O que se recomenda é que se administre ou altere a insulina pela manhã, né? Porque, na verdade, o efeito dele é mais pronunciado na glicemia pós-prandial das primeiras refeições pelo dia. Então, principalmente nesse tipo de corticoide, eu tendo a alterar a NPH da manhã desse paciente, tá? E se o paciente está com corticoide de ação longa, porque eles vão alterar tanto as minhas glicemias prandiais e a minha glicemia de jejum, eu faço a modificação tanto no meu esquema basal quanto no meu esquema de bolos, né? Como ele tem um efeito um pouco mais pronunciado nas glicemias pós-prandiais, eu tendo a aumentar em vez de 50%, tentar deixar 30% de basal e 70% de bolos para esse paciente. Então, isso é importante, porque muitas vezes a gente não tinha, na verdade, essa informação, que a depender do corticoide e do seu tipo de ação, eu tenho que ter um ajuste um pouco diferenciado para esse tipo de paciente. O manejo pré-operatório, né? Muitas vezes a gente não sabe como manejar e realmente, assim, eu não vou conseguir decorar, então toda vez que eu tiver um paciente num pré-operatório que for encaminhado para cirurgia, eu vou ter que ler isso aqui para tentar adequar o meu paciente. Então, eu tenho que suspender toda a dose de insulina prandial, já que ele não vai receber dieta, se ele está em jejum, eu não tenho por que estar dando a insulina bolos. Vou deixar o soro glicosado para esse paciente, monitorar um pouco mais restrita a glicemia desse paciente. E o que se recomenda, é isso que a gente não vai conseguir decorar, é que na pacientes que diabético tipo 1 ou diabético tipo 2 em uso de insulina, na véspera da cirurgia, eu reduza 20% da insulina basal noturna do paciente e manter a insulina rápida do jantar. E no dia da cirurgia, eu reduzo 20% da insulina basal da manhã e faço o basal, se eu tiver um análogo longo, e 50% se for NPH, retirando, né, as insulinas fixas, justamente porque esse paciente já não está mais com dieta, né? Não vou sugerir para vocês, na verdade, eu acho que a gente tem que ter isso anotado em algum lugar, até para fazer o devido ajuste. E aí a gente vai começar um tema bastante polêmico, né, difícil, né, como o Luiz Fábio já comentou, é frustrante muitas vezes a gente treinar, explicar a utilização de insulina venosa, apesar de toda a recomendação que se tem, né, da utilização de insulina venosa em paciente crítico. Por que a insulina venosa é importante? Porque essa insulina venosa ela tem uma meia-vida mais curta, eu consigo, na verdade, teoricamente, refinar meu controle glicêmico, mas o que a gente vê muitas vezes é que o protocolo não é seguido de forma adequada e a gente não consegue um controle glicêmico adequado para esse paciente. E muitas vezes a desglicemia, tanto para hiperglicemia como para hipoglicemia, acaba prejudicando a morbidade desse paciente. Então, o que hoje está recomendado é que a gente utilize insulina venosa se a gente tiver aquele paciente crítico com 2 medidas acima de 180, paciente com emergências glicêmicas que não faz parte do protocolo de paciente crítico, principalmente aqueles pacientes com cetoacidose diabética, estado hiperosmolar, já foi um tema à parte de uma aula definida. Paciente com estabilidade hemodinâmica importante, principalmente naqueles pacientes que estão em uso de droga vasoativa, equivalente de noradrenalina acima de 0,25 micrograma por quilo minuto. Paciente com edema periférico importante, porque esse paciente tem uma distribuição, uma absorção errática da insulina subcutânea, e paciente no período perioperatório, que na verdade você precisa de um controle mais estrito. Essas, teoricamente, seriam as principais indicações para o uso de insulina venosa. E aí, diversos trabalhos, eu não vou estar aqui revisando qual é a literatura que embasa esse trabalho, tanto em pacientes clínicos como em paciente pós-operatório cirúrgico, a indicação de um controle restrito, moderadamente restrito, entre 140 e 180, principalmente naqueles pacientes cirúrgicos, neurológicos, cardíacos, vasculares, oncológicos, que é o perfil mais grave de paciente, aqueles pacientes com trauma, politrauma, TC grandes queimados, paciente clinicamente enfermo, principalmente naquela fase mais aguda do acidente vascular encefálico, IAM, SARA, choque, e paciente com sepsis, seja clínico ou cirúrgico. Mas aí eu pergunto, quantas vezes vocês já viram insulina venosa adequada para esse tipo de paciente? Muitas vezes o paciente pode estar com uma condição clínica aguda, apesar da literatura definir, né, ou na verdade indicar um potencial benefício do uso da insulina venosa nesse paciente. Mas a gente tem que compreender muitas vezes o que a gente consegue traduzir do que a gente tem na literatura para a nossa prática clínica. Por exemplo, se a gente pegar o trabalho do Vanderberg lá em 2001, o protocolo de pesquisa tinha uma enfermeira para cada paciente de controle restrito, né? Só fazendo o protocolo ali, que é coisa que habitualmente nas nossas condições a gente não tem isso disponível. Então a gente precisa pesar o risco-benefício de a gente ter um protocolo de insulinoterapia venosa,
né? Lógico, alguns pacientes vão ter que ter insulina venosa, paciente com edema importante, paciente com estabilidade hemodinâmica importante, a gente vai ter que ter essa insulina venosa, mas será que todos esses pacientes, se eles estão clinicamente estáveis, não estão edemaciados, não têm uma estabilidade hemodinâmica importante, será que a gente necessita fazer esse tipo de insulina venosa o tempo inteiro? Lembrar que o protocolo que vai ser apresentado a seguir, ele tem critérios de exclusão, ele não é adequado para paciente com certas doses diabética, ele não é adequado para estado hiperosmolar, isso tem um protocolo específico para isso, ele não é adequado para criança, e ele não é adequado, eu não coloquei aqui, até porque, na verdade, eu não soube modificar esse slide do Flávio. Tem uma nova patologia que vem crescendo com os dos inibidores do SGLT1, que é a cetoacidose euglicêmica. Esse tipo de patologia eles são excluídos desse protocolo de insulinoterapia. E qual seria a indicação? Aquilo que a gente falou, os critérios de inclusão seriam 2 glicemias acima de 180 na primeira hora ali, de 1 em 1 hora, né? O paciente chegou da cirurgia cardíaca, o paciente chegou de uma cirurgia oncológica mais agressiva, o paciente chegou na fase aguda do infarto, teoricamente essas seriam as indicações para o uso de insulina venosa. Dentro das minhas revisões, eu acho que o UpToDate ele colocou algumas ponderações super importantes em relação a isso, que eu acho que se adapta melhor à nossa realidade, né? E que aí eu trago para vocês. E ele pondera o uso de um regime intermitente subcutâneo nesses cenários clínicos que a gente apresentou agora, versus uma infusão contínua de insulina venosa, tá? Então, ele coloca algumas ponderações que, assim, em paciente cuja glicemia está consistentemente acima de 180, geralmente iniciamos um regime subcutâneo intermitente, com escala móvel, basal bolus, enfim, um esquema subcutâneo, se ele não tiver uma grande estabilidade hemodinâmica, e eles observam principalmente por 24 horas, para ver se tem um controle glicêmico mais adequado. Nessas próximas 24 horas, ele pode deixar esse esquema um pouco mais agressivo, ajustar a insulina basal, ajustar a insulina de bolos, e aí sim, se a gente não conseguir, dentro das primeiras 24, 48 horas, desse pós-operatório mais importante, ou de um acidente vascular encefálico, ou de um paciente com infarto agudo miocárdico, paciente que mantém, depois desse ajuste inicial de tudo que a gente falou, mantém glicemias elevadas, aí sim ele recomenda a infusão de insulina venosa para esse tipo de paciente. Ou o paciente piorou, está muito chocado com drogas vasoativas em dose elevada, ou esse ajuste subcutâneo, né, baseado nas recomendações que a gente falou, não conseguiu controlar, chegar na meta dentro das primeiras 24, 48 horas com a indicação de usar insulina, aí ele recomenda fazer a insulina venosa. E aí ele coloca, assim, deixa bem aberto que para aqueles pacientes que precisam de uma infusão de insulina, incentivamos as instituições a desenvolver seu próprio protocolo ou algoritmo, tá? Projetando para tratar de maneira ideal suas coortes específicas de pacientes usando o protocolo de séries publicado. É importante ressaltar que os protocolos de infusão de insulina diferem daqueles para a prática de cetoacidose diabética, como a gente já falou. Então, essas ponderações eu achei super interessante, porque a gente tem uma dificuldade de insulinoterapia venosa. Então, se o paciente está no pós-operatório, que teoricamente nos trabalhos clínicos tem uma indicação de insulina venosa, paciente pós-AVC, pós-infarto, pós uma sepse clínica que não tenha grande instabilidade hemodinâmica, não está edemaciado, talvez nas primeiras 24, 48 horas, isso aí de uma forma mais rigorosa, eu posso iniciar um protocolo de insulina subcutânea, se adequado para esse paciente, e caso realmente esse paciente a gente não consiga controlar, a gente pode tentar o protocolo de insulina venosa, como a gente vai mostrar a seguir. E como é que a gente faz a nossa solução de insulina? A gente vai pegar uma solução padrão, que normalmente é a solução padrão nos mais diferentes centros, tá? Então, a gente vai administrar 100 unidades de insulina em 100 ml de soro, que a gente vai deixar uma solução de 1 unidade de insulina para cada 1 ml de soro, e a gente consegue titular mais facilmente quantos ml hora a gente vai fazer ali. Só lembrar que quando a gente prepara a solução de insulina, a gente precisa desprezar em torno de 10 a 20 ml para preencher todo o circuito, para aí lembrar, não para desprezar ou não para correr esse soro dentro do paciente. Eu desprezo isso fora do paciente, lógico, tá? E aí eu começo a utilizar a solução após desprezar de 10 a 20 ml. E lembrar que a solução de insulina ela tem que ser trocada a cada 6 horas, porque ela começa a perder seu efeito. E a rotina das medições, como a gente já falou, insulina venosa ela tem que ser iniciada de hora em hora. À medida que eu vou conseguindo manter minha glicemia na meta, 3 glicemias na meta, eu posso espaçar essa glicemia para de 2 em 2 horas, para de 3 em 3 horas e até para de 4 em 4 horas.
E, lógico, se tiver qualquer tipo de alteração, houve mudança na vazão de insulina, eu suspendi o soro glicosado, eu associei soro glicosado para o paciente, houve alguma descompensação clínica, eu tenho que voltar para uma medição um pouco mais rigorosa desse tipo de paciente. Então, no protocolo, a gente tem uma glicemia acima de 180 em 2 medidas, com intervalo de 1 hora, ou aquelas condições, seja clínico e cirúrgico, que recomendam uma terapia insulino-venosa para esse paciente. A meta continua manter esse paciente para 140, 180, personalizando aí, se o paciente tem um risco maior de hipoglicemia, eu posso deixar uma meta um pouco mais elevada. Paciente que não tem esse risco tão aumentado, eu posso deixar ele mais próximo de 140. Eu vou preparar minha solução de insulina, que vai ter uma diluição de 1 ml para cada, uma unidade de insulina para cada ml. Lembrar de sempre trocar essa solução a cada 6 horas. Se o paciente estiver em jejum, eu tenho que manter um aporte calórico habitual para esse paciente, porque senão ele vai fazer hipoglicemia. E como eu estou dando insulina para esse paciente, lembrar de acompanhar o potássio sérico e fazer a devida correção para esse paciente. Então, eu tenho um paciente que começou com a glicemia, aqui eu posso dar um exemplo, com a glicemia inicial, e eu defini que eu vou iniciar a insulinoterapia venosa para esse paciente com a glicemia de 300, vou pegar a solução, vou fazer 4 unidades de insulina em bola, que vai dar 4 ml dessa solução, e vou começar com 8 ml hora, né? Então, a glicemia inicial, através da glicemia inicial, se está em 140, 180, eu não vou fazer nada. Se tiver de 180 a 200, uma discreta glicemia, eu não vou fazer bolo, vou começar com 2 ml hora. Se tiver com 300 de glicemia, como a gente colocou aqui no exemplo, vou fazer um bolo de 4 unidades, que vão ser 4 ml, e vou começar com 8 ml hora. E vou coletar a glicemia, vou fazer glicemia a cada hora para esse paciente. E a depender da minha glicemia inicial e da minha glicemia depois de 1 hora que eu fiz esse ajuste, eu vou definir, na verdade, como é que eu vou alterar essa vazão do paciente. Então, são 2 coisas que eu preciso checar. Quanto é que minha glicemia ficou depois que eu mudei a vazão e qual a velocidade que foi a queda da insulina. Lembrar que eu não posso ter grande variação da glicemia, porque essa variação, essa desglicemia, ela também prejudica o meu controle glicêmico e ela prejudica, na verdade, a minha mortalidade. Então, naquele exemplo que eu dei, que a gente começou com 300 de glicemia inicial, né? Fiz 4 unidades de insulina em bolos, deixei uma vazão de 8 ml por hora. 1 hora após isso, eu vou ver quanto é que ficou minha glicemia. Se minha glicemia era 300 e caiu para 250, ou seja, caiu 50 miligramas de decilitro, então ela teve uma redução rápida, ela ficou aqui a glicemia em 250, o que é que eu vou fazer? Estava em 8 ml hora, eu vou aumentar mais 1 ml hora. Mas vamos dizer que a glicemia era 300 e ela caiu para 280, então ela reduziu pouco. Então, o que é que eu vou fazer? Se ela caiu de 300 para 280, ela vai estar aqui entre 250 e 300, ela reduziu apenas 20 ml e eu vou alterar, vou fazer novos bolos e alterar a minha vazão. Então, na verdade, toda vez que eu vou fazer, vai ter um checklist, a gente vai ter a glicemia pré do paciente e a glicemia pós. Eu tenho que ver quanto é que foi essa variação, porque a depender de quanto variou a minha glicemia, né, se ela variou ou pouco, ou, na verdade, chegou a aumentar, se ela teve uma redução rápida ou se ela teve uma redução muito rápida, eu preciso checar isso aqui, preciso checar qual é a minha glicemia atual, e a partir daí eu fazer os ajustes se eu vou precisar de bolos ou até aumentar a minha vazão de glicemia. Lembrar, primeiro, se o paciente está demasiado, se o paciente está com mapa fundido, se o paciente está com vasoconstricção periférica, esse paciente não pode ter glicemia capilar, ela vai dar alterada, então eu tenho que pegar uma gasometria do paciente, eu tenho que pegar uma gasometria de um acesso venoso, lógico que não tenha infusão de glicose, mas naquele paciente que não tem edema, tem uma perfusão adequada, aí eu estou fazendo, lembrar de sempre rodiziar, né, a polpa digital que você tá verificando a glicemia capilar, porque se você ficar verificando num único dedo, na verdade, você pode causar lesão, necrose ali daquela ponta do dedo, tá? Então, assim, naqueles pacientes que está indicado você fazer a glicemia capilar, né, você tem que rodiziar os dedos para que não cause nenhuma lesão. Então, aqui está a nossa tabela, em que eu vou ver a hora que começou, a glicemia capilar atual, qual foi a vazão que eu deixei do paciente, qual foi a vazão ajustada, e na dependência da minha glicemia atual e na dependência da variação que eu tive essa glicemia, eu vou lá para a tabela, né?
e aí eu vou verificar o quanto que eu tenho que dar de bônus para o paciente e o quanto que eu tenho que alterar da minha vazão, tá? E aí eu acho que talvez um dos períodos mais críticos em relação ao protocolo de insulina venosa é justamente como é que eu vou fazer a transição. O que acontece muitas vezes é que o paciente vai aumentando a insulina, o paciente vai diminuindo a glicemia, começa a ter uma glicemia abaixo dos parâmetros recomendados e a pessoa acaba suspendendo e o paciente acaba fazendo o quê? Depois que passa o efeito da insulina, ele começa a fazer hiperglicemia de novo, aí volta o protocolo de insulina venosa, aí consegue o controle, aí suspende a insulina, o paciente faz hiperglicemia. Então, na verdade, o período de transição é um dos períodos mais importantes. E quais são as recomendações para a gente fazer uma transição mais adequada? Primeiro que a dose de infusão tem que estar estável, principalmente nas últimas 6 horas. Ou seja, o paciente conseguiu manter uma glicemia entre 140 a 180, com a vazão fixa, e ele manteve a glicemia adequada. Contraindicação para a transição é se a taxa de infusão ainda estiver maior do que 3 unidades por hora. Se o paciente estiver com 6 unidades por hora, 10 unidades por hora de insulina, eu não vou fazer essa transição, porque o paciente ainda está precisando de doses elevadas. Paciente com grande variação glicêmica, ou seja, que não está com a infusão estável nas últimas 6 horas. Paciente que tem grande edema de partes mole, instabilidade hemodinâmica, pelo seguinte motivo. A absorção de insulina subcutânea é errática nesse tipo de paciente, então não dá para transferir para a insulina subcutânea. E aí, como é que eu vou calcular a dose de insulina que eu vou fazer para esse paciente? Eu vou pegar, na verdade, a insulina nas últimas 6 horas, né? Quanto é que eu administrei de insulina? Vamos dizer que o paciente estava utilizando 3 unidades, que é ali 2 unidades de insulina por hora, 2 ml por hora. Ele está estável com a glicemia nas últimas 6 horas, não teve grande variabilidade glicêmica. Eu vou pegar essas 2 unidades por hora, então em 6 horas ele recebeu 12 unidades, né? E eu vou multiplicar por 4, porque aí eu tenho quanto que teoricamente seria a dose de insulina total nas 24 horas que esse paciente recebeu. Então, se ele estava recebendo 2 ml por hora, estava nas últimas 6 horas, então ele recebeu nas últimas 6 horas 12 unidades de insulina, multiplicando 12 por 4, teoricamente, para um controle glicêmico adequado desse paciente, eu teria 48 unidades de insulina necessitando para o controle glicêmico desse paciente. Reduz em 20% para evitar grande aporte de insulina e fazer hipoglicemia nesse paciente. Então, 48 menos 20%, vamos arredondar que esse paciente, a dose diária total de insulina para esse paciente, eu daria 40 unidades de insulina. O que é que eu vou fazer? Se o paciente está com dieta oral ou enteral, vou fazer o nosso esquema basal bolos, 40 unidades de insulina total, vou fazer 20 unidades de basal e 20% em bolo. Se o paciente está em jejum, eu só vou fazer, na verdade, a insulina basal desse paciente. E aí é que está o segredo. O paciente está estável durante 6 horas, eu tenho que aplicar essa insulina 2 horas antes de desligar. Por quê? Porque aí, na verdade, quando desligar a insulina, a minha dose de insulina basal ela vai começar a fazer efeito e vai evitar que esse paciente volte a ter hiperglicemia, tá? Então, para finalizar, acho que a gente está ficando, já tem quase 1 hora e 10 minutos de aula. A gente vai falar um pouco de hipoglicemia, que é outra coisa que também aumenta a nossa mortalidade, lembrar dos principais fatores de risco, paciente com idade maior do que 65 anos, paciente com fragilidade, paciente com baixa aceitação de dieta. Então, a nossa insulina tem que estar baseada, tem que estar ali se comunicando fortemente com a equipe de enfermagem para ver a aceitação de dieta do paciente, com a equipe de nutrição enteral, paciente com doença hepática, com doença renal, isso é importante para a gente saber qual é o nosso paciente que tem maior perfil de risco de hipoglicemia. E o que hoje se nivela, ou na verdade se classifica, estratifica o paciente com hipoglicemia, aqueles pacientes com nível 1, com 54, 70, geralmente têm sintomas adrenéticos, taquicardia, um pouco de mal-estar. Aqueles pacientes mais com 54, abaixo de 54, têm uma glicemia, um nível de glicemia nível 2, normalmente esse paciente já tem sintomas neuroglicopênicos. E o nível 3, o paciente já apresenta aí alteração do estado mental, com necessidade de assistência de outra pessoa para a recuperação. E a hipoglicemia, ela também tem algumas recomendações. Não adianta eu pegar 10 ampolas de glicose 50%, realmente o paciente vai sair de uma glicemia de 50 e vai para uma glicemia de 300, e a gente já sabe que essa variabilidade aumenta a mortalidade. Então, se recomenda que a gente faça pequenas alíquotas de carboidrato, né? O que se recomenda é que a gente faça 15 gramas recomendado de carboidrato quando o paciente está com hipoglicemia. Eu tenho que repetir, depois que eu der essa carga de carboidrato padronizada, repetir glicemia a cada 15 minutos até conseguir atingir um nível seguro de glicemia para esse paciente, normalmente acima de 100, né?
E aí, onde é que está? Paciente com capacidade para ingesta oral, a glicose não tem que ser venosa, até porque a variabilidade de quando dou glicose venosa, ela varia muito a glicemia do paciente. Eu posso dar, na verdade, esse aporte de carboidrato via oral. Eu posso ter sachês padronizados de 15 gramas de carboidrato. Na maioria dos hospitais, eu não lembro de ter visto essa padronização, esse tipo de coisa para o paciente. Mas eu posso pegar 3 ampolas de glicose a 50%, né? Se são 3 ampolas, são 30 ml, 50% daria 15 gramas. Então, daria 15 gramas, eu posso pegar essas ampolas e dar oral, se o paciente tiver condição de receber ingesta oral do paciente. E eu posso, naqueles pacientes que estão com ingesta oral, incapaz de ingesta oral, o paciente está em jejum, aí eu faço 3 ampolas de glicose a 50%, que daria os 15 gramas de carboidrato via venosa, ou 6 ampolas de glicose a 25% por via venosa, caso esse paciente tenha acesso periférico, até porque glicose hipertônica acima de 12,5%, 25% em via periférica pode causar flebite. E aqui é um modelo, para a gente finalizar, um modelo de prescrição, né? A gente vai ter o nosso guia de tratamento, mas como é que a gente poderia deixar prescrito na nossa prescrição? A insulina rápida de correção, eu posso aplicar, né, um fator, em vez de deixar, ou eu posso deixar tabelas prontas, e aí eu vou ter que calcular para cada fator de sensibilidade, ou eu posso aplicar uma unidade de insulina para cada o fator de sensibilidade acima de 140. Então, se eu tenho um paciente que tem um fator de sensibilidade de 50, e se a glicemia dele deu 210, então, na verdade, eu vou dar uma unidade de insulina para cada fator de sensibilidade acima de 140. Recomendação: corrigir glicemias apenas antes das refeições, não corrigir as glicemias aleatórias. Recentemente, até nessa fase de orientação, teve uma glicemia que foi verificada. Doutor André, tem uma glicemia de 210, que o paciente fez agora. É para corrigir pela tabela? Eu disse, que horas o paciente comeu? Não, o paciente já comeu, tem 2 horas. Eu disse, não, mesmo com essa glicemia alterada, é uma glicemia pós-prandial, eu vou só corrigir quando for, na verdade, pré-prandial. E lembrar de não corrigir as glicemias das 22 horas, que é as nossas glicemias de segurança, vamos dizer assim. E a nossa glicemia, a gente tem que prescrever a glicemia capilar 4 vezes ao dia. Aqui são sugestões de horário, mas assim, cada hospital tem uma entrega de refeição diferente e isso tem que ser ajustado com a entrega da cozinha para a alimentação do paciente. Então, a glicemia capilar em jejum, às 6h30 da manhã, se o paciente for comer às 7 horas. Glicemia pré-almoço, se o paciente for comer meio-dia às 11h30. Pré-jantar, 17h30 às 22 horas. E caso tenha hipoglicemia, a gente pode deixar prescrito, se glicemia capilar menor do que 70 e paciente consciente, administrar 3 ampolas de glicose 50% via oral. Se a glicemia for menor do que 70 e o paciente está rebaixado, sem condições de ingestão oral, fazer as ampolas venosas. Galera, eu acho que é isso. Aula longa, mas eu acho que tem muita informação que realmente a gente precisa modificar no nosso dia a dia. Isso aqui é um aprendizado. Eu confesso que, assim, considerando o contexto que a gente tem de muita variabilidade glicêmica, de adequação inadequada do uso de insulina, a gente precisa, na verdade, de esse tipo de informação num papel e estar fazendo ali até que a gente se acostume e melhore o nosso controle glicêmico aí. Aberto para dúvidas, sugestões. Isso, na verdade, vai virar um protocolo, um texto de protocolo. Em algum momento, a gente vai ter que treinar as equipes para alinhar, a gente vai ter que treinar a enfermagem, a gente vai ter que treinar a equipe médica. A gente não pode colocar culpa, né, ou a responsabilidade só na equipe de enfermagem. A gente vê que também a equipe médica, principalmente no uso de insulinoterapia venosa, há muita variabilidade, a gente não sabe. E o que a gente recomenda é o seguinte: você não precisa estar decorando. Hoje as informações são muito fáceis, no seu celular, no papel, no protocolo, no computador. Não precisa decorar. Acesse a informação e adeque aquelas informações ao seu paciente. Vamos lá, pessoal. Dúvidas, informações? André, eu fiquei com uma dúvida. Aquilo da correção da hiperglicemia acima de 140 e o fator de sensibilidade. Certo. No caso, como é essa correção? Eu não entendi. A correção é a partir daquela fórmula. Você tem a glicemia que você pegou, sei lá, menos a glicemia que você quer de alvo. Você pode escolher, não, meu paciente é um paciente mais frágil, meu alvo é 180. Não, meu paciente é um paciente pós-cirurgia cardíaca, eu quero um alvo de 140.
Então, vamos dizer que é um paciente frágil, é um idoso de 90 anos, magrinho, e aí seu fator de sensibilidade é de 20, vamos dizer assim, tá? E aí eu tenho uma glicemia de 200 no paciente e você definiu que o seu alvo é de 180. Então, 200 menos 180 dá 20. 20 sobre divisão do seu fator de sensibilidade, que é 20, você vai dar uma unidade de insulina para o paciente. Quando eu sugeri aquela prescrição, é porque, na verdade, essa divisão ela já fica clara, assim. Então, você vai ter que, na verdade, é o seguinte, você vai definir seu alvo e toda a glicemia acima do seu fator de sensibilidade, você vai dar uma unidade de insulina. Então, por exemplo, você definiu que seu alvo é de seu fator de sensibilidade de um paciente idoso é de 20. Então, toda a glicemia, toda 20 acima do seu alvo, você vai dar uma unidade de insulina. Então, assim, se o seu alvo é 180, se ele fizer 200, você vai dar uma unidade de insulina. Se você fizer 220, você vai dar 2 unidades de insulina. Se ele fizer 240, você vai dar 3 unidades de insulina. Se ele fizer 260, vai dar 4. Ou você pode utilizar a fórmula. Você vai pegar a glicemia que você verificou, menos a glicemia que é o seu alvo, e você pode definir se seu alvo é 140 ou 180, e dividir pelo fator de sensibilidade do seu paciente. Entendi. Obrigada. Na verdade, André, tá ouvindo? Tô ouvindo. Pronto. Eu acho que você citou até o caso daquele nosso paciente, né, que tinha exatamente 90 anos, era, sei lá, uns 45 para 50 quilos, e ele sempre era hiperglicêmico. E sempre que fazia a correção, conforme aquele protocolozinho de insulina regular que já tem do hospital, ele fazia hipoglicemia. Mas porque ele corria, assim, vamos dizer, com 8 unidades, num cara de 90 anos com 45 quilos, que para ele era muito. Então, a gente teve que reduzir pela metade. Então, se ele fizesse 400, a gente corrigia com 5 unidades. E era suficiente para controlar. É isso mesmo, Danilo. Assim, o que, na verdade, a gente tem que fazer, assim, é muito fácil para a gente copiar a prescrição, ter uma prescrição pronta com uma única tabela. Só que é o seguinte, essa tabela, ela pode ser adequada para aquele paciente mediano. Se você tem um paciente que é obeso e usa corticoide, vamos dizer assim, talvez você precise, na verdade, até aumentar a infusão de insulina que você vai dar para esse paciente. E no caso que a gente falou que realmente toda vez que a gente corrigia a glicemia desse paciente, ele fazia hipoglicemia, porque a gente estava usando tabela que era inadequada para ele, porque o fator de sensibilidade ele é um paciente mais frágil. Então, assim, se num paciente normal, com a glicemia aleatória que eu calculei, sei lá, se ele fez 400, eu poderia dar 10 unidades para um paciente normal, vamos dizer assim, para esse senhor, talvez eu tenha que dar 5 unidades, 4 unidades de insulina. O que, na verdade, a gente precisa, talvez, é personalizar qual é o tipo de paciente que a gente tem para saber calcular qual é a dose total de insulina baseado nesse perfil de paciente e ter, na verdade, um fator de sensibilidade para eu saber quanto de correção eu vou dar para esse paciente. Dúvidas? Está todo mundo sabido? Todo mundo agora vai controlar a glicemia de forma adequada? Pessoal, alguém tem mais dúvidas? Ô, André, Cássia? essa atualização do protocolo que você vai fazer, sou eu. Essa atualização do protocolo vai valer? Será que vai valer também lá no Primavera ou a gente vai atualizar só o do cirurgia? Tá, então, na verdade no Primavera eu já não tenho esse poder. Eu sou uma pessoa da UTI lá do subsolo, então aí é outro tipo de protocolo, mas só lembrar que é o seguinte, você não vai ver, Cássia, lá no Primavera talvez tenha um protocolo de insulinoterapia venosa, perfeito, que é o que a gente tem na maioria das UTIs, que muitas vezes a gente não faz, tá? Mas essas orientações de insulinoterapia subcutânea, que na verdade não existe uma padronização, na verdade a gente pode utilizar, que é o que eu já estou utilizando. Eu posso até não indicar, se eu utilizar a insulina venosa para o paciente, sei lá, tá um paciente com 70 de nora, vasopressina, mal perfundido, eu vou utilizar a insulina venosa, beleza, mas naquele paciente que tem um perfil mais estável, que eu consigo talvez iniciar nas primeiras 24, 48 horas o protocolo de insulina subcutânea, eu já estou utilizando, calculando minha dose total de insulina, dividindo entre 50% basal e 50% bolo, fazendo uma correção de insulina ou tentando fazer uma correção de insulina baseado mais ou menos no meu paciente, tentando orientar a enfermagem, isso ainda a gente precisa treinar, que as glicemias elas precisam ser pré-prandiais. Se alguém, por acaso, sei lá, tem umas 2 semanas, alguém diz assim, doutor, eu tenho uma glicemia aqui como segurança, 3 horas, sei lá, 9 horas da manhã, e a glicemia teu tanto, vou corrigir. Não é para corrigir. Então, essas glicemias aleatórias não devem ser corrigidas, só aquelas glicemias que a gente estipulou pré-refeição.
Mas isso vai ter que ser um trabalho para a gente mudar, porque a norma, o modus operandi que a gente tem é que essas glicemias aleatórias, com essas tabelas aleatórias, e realmente por isso que aí, talvez a gente não tenha um controle mais adequado. E olhe que essas informações que eu passei são muitas informações, nem eu decorei, eu estou, na verdade, dentro do meu celular e vou verificando o que é que eu tenho que fazer. É um resumo das informações que, por exemplo, tem um protocolo de glicemia da internação lá do cirurgia, que até os meninos me mostraram, que é muito mais complexo, né? Então, assim, na verdade, essas são as orientações de como a gente talvez tenha que melhorar o nosso esquema basal bolos, tentar adequar o nosso paciente, se eu vou começar com a dose de insulina total um pouco menor, um pouco maior, saber se o meu paciente está usando corticoide, para saber qual o momento, qual é o tipo de insulina que eu vou alterar, a depender do meu corticoide, e aí a gente vai ajustando, né, para um controle glicêmico um pouco mais estável do que a gente vem fazendo até hoje. Pessoal, 9h25, se alguém não tem mais dúvida, a gente encerra aqui a reunião. Isso aqui abre para muita discussão ainda, a gente vai discutindo, a gente vai ajustando o nosso controle glicêmico para a gente tentar deixar o mais estável possível. Tá bom? Boa noite a todos, até a próxima reunião.